Regina Celi, letare, alleluia, quia meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudiet letare Virgo Maria, alleluia. Quia subexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucia Deis. requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, et caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Celebrando a sua primeira missa, sua primeira oração para esses centenas de milhares de fiéis, né? A gente vai continuar acompanhando. Da Guerra Mundial que acabava no dia 8 de maio, após causar 60 milhões de vítimas, isso 80 anos atrás, num cenário dramático de uma terceira guerra mundial que destroçou muitas vezes. Como disse Papa Francisco, eu também me dirijo aos grandes do mundo, repetindo o apelo ainda atual: nunca mais a guerra. Também carrego no meu coração os sofrimentos do amado povo ucraniano. Que seja feito o possível para alcançar uma paz autêntica, justa e duradoura. Sejam libertados todos os prisioneiros e as crianças possam retornar às próprias famílias. Sinto muita dor vendo o que acontece na faixa de Gaza. Que haja cessar fogo imediato. Prestem ajuda humanitária à população civil e sejam libertados todos os reféns.
acolhei com satisfação o anúncio do cessar-fogo entre Índia e Paquistão. E espero que nas próximas negociações seja alcançado um acordo duradouro. E quantos outros conflitos há no mundo, eu confio à Rainha da Paz este apelo de coração, que ela o apresente ao Senhor Jesus para obter o milagre da paz. E agora, saúdo com afeto todos vocês, romanos e peregrinos de vários países. Faço uma saudação aos membros da British and Foreign Bible Society, o grupo de médicos de Granada, Espanha, os fiéis de Malta, Panamá, de Dallas, Texas, de Valladolid, de Torredodones, de Madrid, de Monte Silvano, os chineses e de Palermo. Também cumprimento os participantes na manifestação Escolho a Vida e o jovem da Fraternidade Santa Maria Imaculata e São Francisco de Assis de Reggio Emília. Hoje, na Itália e em outros países, é celebrado o Dia das Mães. Também faço uma saudação carinhosa a todas as mães, com uma oração para elas e para as que já estão no céu. Boa festa, bom Dia das Mães a todas as mães. Obrigado a todos vocês, bom domingo a todos. Tá aí para vocês, nessa belíssima imagem, o novo Papa, o Papa Leão XIV, conduzindo a sua primeira oração para centenas de milhares de fiéis que lotam a Praça de São Pedro, um discurso bastante firme em suas palavras, seguindo muito a linha do que mencionava o Papa Francisco, seu antecessor, falou a respeito da Igreja, de acolher os jovens, escutar mais os jovens, dar a eles coragem, né, nesse caminho vocacional. Inclusive, enquanto ele falava, eu fiz aqui algumas anotações, falou também sobre o seu antecessor, no qual ele era bastante próximo, o Papa Francisco, e usou muito das palavras de Francisco com relação a abraçar esse público jovem, né, encaminhá-los no amor, na verdade, e fez um convite, sobretudo, aos jovens que não tenham medo. Na sequência de seu discurso, ele fez um apelo bastante eloquente, falou nunca mais a guerra, falou sobre o cessar-fogo, pediu um cessar-fogo nessa guerra
entre Rússia e Ucrânia e Rússia, falou a respeito das vítimas dessa triste guerra, dos ucranianos, que as crianças têm de voltar para suas casas, que os prisioneiros precisam ser liberados. Falou também que é necessário, neste momento, existir um cessar-fogo nessa guerra que assola a faixa de Gaza, pediu pelo cessar-fogo imediato, ajuda humanitária ali à população de Gaza, à população civil, liberdade também aos prisioneiros e a todos os reféns. Inclusive mencionou que acompanha com muita satisfação o cessar-fogo que foi anunciado entre Índia e Paquistão. Fez, né, uma saudação bastante emocionada, inclusive, me pareceu que ele estava bastante emotivo nessa primeira oração, aos peregrinos, aos romanos, a todas as pessoas que lá estavam e estão ainda e permanecem na Praça de São Pedro. E, claro, encerrou esse seu discurso de uma maneira bastante bonita, bastante interessante, celebrando o Dia das Mães, uma saudação carinhosa a todas as mães do mundo, assim como também aquelas que estão neste momento já ao lado de Deus. Desejou bom dia às mães e agradeceu, desejando um bom domingo a todos. Depois saudou as pessoas. Me pareceu um domingo bastante feliz nessa Praça São Pedro. As pessoas que aguardavam, segundo o Vaticano, mais de 150 mil pessoas estão aí nessas imagens ao vivo que vocês acompanham de um domingo onde tivemos a primeira oração celebrada pelo novo Papa, o Papa Leão XIV, e agora o sino da Basílica de São Pedro soando. Estou junto do Railson Araújo, o nosso especialista em assuntos do Vaticano, que acompanhou com a gente também essa primeira aparição, essa primeira oração, na verdade, né? Aparição não, oração celebrada pelo Papa Leão XIV. Trouxe aqui alguns destaques e agora quero saber de você, o que chamou mais a atenção da fala do novo Papa Leão XIV, assim como também me pareceu, não sei se você teve essa impressão, que ali na hora do aceno ele ainda se emociona muito ao ver a quantidade de pessoas o aguardando e agora enxergando um cardeal que se tornou o novo Papa, líder da Igreja. Renan, ele se emociona de lá, o povo se emociona da Praça de São Pedro e eu daqui e muitos dos que nos acompanham de casa. Que alegria, que é muito bom ver essa sensibilidade presente em homens e mulheres que ocupam posições de destaque, de liderança. Muitas vezes a gente coloca essas pessoas num patamar muito acima e às vezes a gente até esquece da humanidade que reside ali. Então é muito sensível, muito bonito saber que o Papa chora, saber que o Papa se emociona. Para além das observações que você fez, Renan, e muito bem pontuado, vou dar aqui o olhar na dinâmica religiosa, tá? Para ajudar também aqueles que nos acompanham. Este domingo do Bom Pastor, eu até conversava com alguns amigos que se o conclave seguisse mais ou menos ali a duração dos últimos 2-3 dias, a primeira atividade do novo Papa seria no domingo do Bom Pastor. Então, bastante emblemático, porque o Papa é o pastor da igreja, que conduz o rebanho. Então, muito significativo, o Papa começa o seu ministério no domingo do Bom Pastor. E no domingo do Bom Pastor, tradicionalmente, se reza pelas vocações, por isso que ele fez a dimensão das vocações. Nós que estamos aqui em São Paulo, aqui na Arquidiocese de São Paulo, o seminário é justamente dedicado a Jesus Bom Pastor, porque no seminário que se formam as novas vocações. E por isso que ele faz essa menção aos jovens, porque a vocação, claro, existe também uma vocação tardia, pode existir, mas geralmente o despertar para a vocação, para corresponder à vontade de Deus, como religiosa, como religioso, como sacerdote, como frade, geralmente esse despertar vem na juventude. Então, por isso, há essa dimensão das vocações. Ele também mencionou o Papa Gregório Magno, que era justamente aquele que eu citava para você, Renan, logo no início aqui da transmissão, quando eu explicava sobre a Regina Coeli, né? Então, a fórmula litúrgica, ela é ali do século XI, do século XII, mas há uma tradição da Igreja que diz que o Gregório Magno, que é lá do século VI, finalzinho do século VI, recitava, então não sei se de maneira intencional ou não, na primeira Regina Coeli dele, ele faz menção ao Gregório Magno. E também
em relação a essa dimensão da mensagem da paz, ele mantém aquilo que não só Francisco, mas como os outros predecessores também sempre fizeram, né? Por ocasião ali da Regina Coeli ou do Ângelus, aproveitavam aquele momento para reforçar esse pedido pela paz, esse apelo pela paz. Chama a atenção para duas coisas, e aqui eu já caminho para concluir, que é a duração. Eu falava aqui que deveria durar entre 8 e 10 minutos, pelo que eu acompanhei aqui, durou mais ou menos 12, 13. Isso mostra também a saúde do Papa. Com um Papa mais jovem, naturalmente, ele fala por mais tempo, a presença dele ali é por mais tempo, do que quando você tem um Papa mais debilitado, como era o caso da reta final do pontificado de Francisco e a reta final do pontificado de João Paulo II. Então essas orações eram mais breves, o discurso era mais breve, justamente por conta da sua saúde. Até de maneira assim, acho que ficou claro, né? Leão XIV troca 2 folhas, Francisco já na reta final com apenas uma folha, justamente por conta da sua saúde. E uma outra dimensão, cada um contribui com o seu dom, com aquilo que tem a oferecer. E aí, uma novidade, o Papa Leão XIV cantando a oração. A oração pode ser rezada ou ela pode ser cantada. Na missa com os cardeais, na Capela Sistina, ele cantou o Pai Nosso, lembrou muito João Paulo II. João Paulo II, em diversos momentos, cantava ali de maneira um pouco mais intensa, vamos dizer assim, principalmente quando estava com a sua saúde, né? 100% ali com a sua saúde. Então ele cantou tanto na missa e também cantou hoje, né, no Regina Coeli. Francisco também cantava o Pai Nosso durante as celebrações, né? Então essa novidade que Leão XIV trouxe, ele cantando ali, puxando a capela e sendo acompanhado com todo o seu rebanho. Diocese de Roma, por isso que ele vai saudar os romanos e os demais peregrinos, porque o Papa é bispo de Roma, mas também essa liderança que reúne e congrega toda a catolicidade. Muito legal te ouvir, sobretudo porque enquanto você conversa, que a gente está conectado com toda a nossa audiência da CNN Brasil, e eu estou aqui de olho no chat, né, no YouTube também, e o pessoal, quando apareceu o Leão XIV, o Papa Leão XIV, disse, nossa, mas que jovial. E realmente essa análise sua é muito interessante, porque infelizmente a gente acompanhou, né, os últimos momentos, os períodos mais críticos e difíceis do Papa Francisco, e realmente algumas celebrações, algumas orações, elas eram rápidas, né, justamente pelo estado crítico de saúde do Papa Francisco. E agora a gente está acompanhando uma nova era da Igreja Católica, um novo momento, um novo Papa, e ele super jovem ali, né, realmente cantando, e é muito interessante também a gente ter esse olhar, né, porque estamos dando início a um novo pontificado, um Papa realmente que me parece, sobretudo, que vai ser alguém que vai estar próximo do povo, porque ele apareceu de surpresa em algumas oportunidades nesses últimos dias, conversou com as pessoas que lá estavam, com os fiéis, e agora celebrou essa primeira oração de uma forma belíssima, como você bem destacou. A gente desse lado aqui, distante, né, da Praça São Pedro, mas a gente pôde sentir essa energia e, sobretudo, também se emocionar. Ou seja, temos um Papa, de fato, bastante jovial. Jovial, um comunicador nato e que provavelmente vai usar não só desse espaço enquanto espaço religioso, nas celebrações, no Ângelus, no Regina Coeli, na catequese, mas tenho certeza que vai ser um Papa que vai se aproveitar muito dos meios de comunicação e com toda essa vitalidade, com toda a sua jovialidade, vai fazer com que essa mensagem possa ecoar e ultrapassar também as barreiras ali da dimensão religiosa, buscando construir pontes, como ele mesmo disse ali no primeiro discurso, tentando falar com as lideranças, fazendo o apelo pela paz, promovendo pela paz e também falando com essas lideranças, aqueles que detêm ali, os líderes do Vale do Silício, né? Deixou claro aí nas entrelinhas, tanto no discurso com a Cúria Romana, quando ele falava aí essa homenagem, essa lembrança a Leão XIII, e vai fazer com que vai usar desse elemento da comunicação, mas também chamar a atenção para que essa evolução da comunicação tecnológica, robótica, não fira a dignidade humana.